Lá na frente, bom dia, dá para vocês verem algumas indústrias. Esse é o bairro que a minha mãe mora. Fica do lado de um dos dois distritos industriais da cidade. Aquele é o distrito mineiro-químico, certo? Mas não vamos falar sobre Catalão. É uma cidadezinha de 100 mil habitantes no sul goiano, que surpreendentemente, para Goiás e para o centro-oeste, é essencialmente um centro industrial. As pessoas aqui vivem da indústria. Esse é um bairro operário, certo? Mas eu quero falar sobre o Oriente Médio. Hoje à noite, inclusive, tudo dando certo, né? Nós vamos fazer um podcastzinho sobre isso, para a gente discutir. Mas agora vamos apresentar algumas ideias e informações. Por que ontem na live eu falei que o palco da Terceira Guerra Mundial em curso, é incrível que a gente só percebe que as coisas estão acontecendo depois que elas aconteceram, né? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ninguém chamou ela de Primeira Guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ninguém chamou ela de Segunda Guerra. Foi preciso um tempo para as pessoas se atentarem. Então estamos no meio da Terceira Guerra Mundial, no começo, né? E o palco está se deslocando da Ucrânia para o Oriente Médio. E não tem jeito de ser diferente, porque vai ser no Oriente Médio que as coisas vão realmente se resolver. Você pensa, pô, mas na Ucrânia está lá a OTAN, os 52 países da chamada comunidade internacional, né, o bilhão de ouro, que o presidente Putin costuma ironizar, contra Rússia, com Irã, China e Coreia do Norte ajudando. Por que não vai ser lá? Como normalmente acontece todas as vezes. É porque a Europa não tem importância mais. Ela não tem a importância que tinha, evidentemente, na Primeira Guerra Mundial. Ela era o continente mais importante. Na Segunda Guerra Mundial, ela ainda era importante, mas, né? Tanto que quando termina a Segunda Guerra Mundial, as superpotências foram a União Soviética e Estados Unidos, extra-europeias. E agora, realmente, a importância dela é bem pequena, sabe, geopoliticamente. O Macron, na entrevista devastadora de ontem, ele mostrou que entendeu o que a Meloni da Itália também já tinha entendido. A Europa hoje é desimportante, certo? Porque ela escolheu ser fantoche dos Estados Unidos, decisão própria, perdeu importância e relevância. Nesse sentido, não é um local que é atualmente desimportante, onde vai se desencadear os cenários mais importantes. Uma questão de coerência lógica e semiótica. Perfeito? Sabendo disso, no Oriente Médio, vamos falar brevemente, só para dar um resuminho. Primeiro, diferente do que muita gente pensa, Israel nem de longe representa o que representou no passado, quando ela era vendida como o único país do primeiro mundo, a nação rica, desenvolvida, a única democracia do Oriente Médio, a maior economia. Isso já era, e faz tempo. Só para dar uma dimensão, hoje, vamos começar economicamente. A maior potência é a Turquia, com o PIB, estamos sempre discutindo por paridade de poder de compra, né? Que é um indicador honesto. O PIB da Turquia é superior a 3 trilhões de dólares, pouco inferior ao brasileiro. Ela é a 10ª economia do mundo hoje, a Turquia. Segunda maior economia do Oriente Médio é a Arábia Saudita. PIB superior a 2 trilhões de dólares. Terceira economia do Oriente Médio, basicamente empatado, Irã e Egito, com 1 trilhão e 600 bilhões de dólares cada. Então, só nessas 4 maiores economias, a gente já tem mais de 8 trilhões de dólares de PIB, o que tornaria o Oriente Médio, hoje, a 4ª maior economia do mundo, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia, e bem na frente do Japão e da Alemanha, certo? E ainda tem, inferior a 1 trilhão, mas não tanto, os Emirados Árabes Unidos, que apesar da população minúscula, tem um PIB de 850 bilhões de dólares. Quer dizer, um país tem 2 vezes
o tamanho do ente sionista e um PIB muito maior, né? PIB muito maior, apesar de ter uma população inferior ao da entidade. Então, se a gente for analisar os quais países mais ricos do Oriente Médio: Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait. São essas as 4 economias mais ricas, né? A Arábia Saudita também é muito rico, Omã, bastante. A entidade sionista, mas a gente tem que colocar aqui os fatos como eles são. Hoje a entidade sionista é um retrato patético do que ela chegou a ser algum dia, sabe? Ah, mas militarmente ela tem bomba atômica, sim. Mas a Rússia, o Putin deu um recadozinho, lembrou que esse é um brinquedo que a Rússia também tem. E diferente da entidade sionista, que não tem míssil com capacidade efetiva para levar essas bombas para qualquer lugar, a Rússia tem, certo? E diferente da Rússia, que é maior do que 4 continentes, Israel é um país literalmente 1000 vezes menor do que a Federação Russa. Então uma coisa é 1, 2 ou 3 armas nucleares atingirem a Rússia, outra é atingir a entidade sionista. Ela não tem espaço, certo? Então, nessa brincadeira de arma nuclear, ainda mais se a gente considerar que o Paquistão e a China também produzem esse brinquedo, é melhor a entidade ficar tranquila, ficar na dela, não inventar moda, porque o tempo de ameaçar os vizinhos acabou. Sem falar que, como a gente disse, eu gosto das margens aqui, que tá vendo? É tudo plantado. Isso aqui é jubeba. Eu não sei se vocês na terra de vocês comem jubeba. Jurubeba, né? Os nordestinos chamam delícia. Isso aqui é um pé de chuchu. Isso aqui é maracujá. Cara, mal barato. O espacinho é bem pequeno e tá aqui todo mundo plantando, né? Olha só que beleza. Mas vamos continuar, porque eu gosto disso. Então, essa brincadeira de usar arma nuclear não funciona. E vamos lembrar o que a gente disse ontem. Ah, tomatinho de tapera, que é o tomate nativo, né? Plantado aqui também, mamão. Pé de... Deixa eu ver se ele tá morto ou só tá... Não, ele tá vivo. Só tá seco. Esse pé de maracujá, ele vai acabar brotando. Olha lá, ó, aqui, ó. Você subiu em cima dessa árvore. Mas vamos continuar. Então, assim, considerando que o Irã tem armas hipersônicas que podem chegar em qualquer canto do minúsculo Estado de Israel, o Irã é 100 vezes maior do que a entidade sionista, certo? Vamos colocar as coisas em perspectiva, para vocês terem ideia do tanto que Israel é minúsculo na ordem geral das coisas. Isso tem que ser explicitado, porque do jeito que a mídia fala, a gente tem a impressão que Israel é uma potência econômica, militar, tecnológica, um paisaço. Não, é um país eco, 100 vezes menor do que o Irã, 1000 vezes menor do que a Federação Russa, certo? País eco. Já teve alguma importância, alguma significância, já foi o bambambam, não é mais. Isso tem que ficar muito claro. Então, hoje, as potências do Oriente Médio são Turquia, Irã, Arábia Saudita e Egito. O Egito é o mais fraudiqueiro dos 4, porque em função da fragilidade da posição do Sisi, o ditador que os Estados Unidos colocaram para substituir o Mubarak, que era o ditador que os Estados Unidos haviam colocado ali só milho. Então o Sisi vive numa posição meio débil. Então o Egito acaba não sendo tão geopoliticamente importante. Mas na hora do pega para capar, isso aqui, gente, é inhame. Mais milho, mais acerola, limão, uau, certo? Mais inhame, mais milho. O povo aqui aproveita cada centímetro e planta. Voltando. Então, a posição da entidade sionista hoje é uma fração do que já foi um dia. E, evidentemente, isso vai influenciar no que vai acontecer lá. O que vai acontecer lá? Por que lá é o palco da Terceira Guerra Mundial? O palco
principal agora, tende a se tornar, porque os árabes e os iranianos, na verdade todos os muçulmanos, se uniram contra Israel. A palhaçada que o Bibi sempre fazia de provocar o caos, para provocar alguma reação débil por parte dos muçulmanos, e assim pressionar os israelenses pelo medo a dar voto para ele, dessa vez vai fracassar, porque ele está sendo muito contestado. Aí você está marindo. Está sendo muito contestado internamente e externamente agora ele vai ser enfrentado. A aliança entre Irã e Arábia Saudita deixa isso muito claro, ele vai ser enfrentado agora. Certo? E vai ser enfrentado por países numa posição econômica, militar e tecnológica melhor que a dele pela primeira vez na história. À medida que a temperatura for subindo no Oriente Médio, a tendência é que o preço do petróleo suba também. Isso vai enriquecer os países exportadores de petróleo, todos eles inimigos dos Estados Unidos, por decisão dos próprios americanos, por estupidez das políticas deles. Fazendo isso, eles levam a economia ocidental dependente de importação à bancarrota e aí dão um golpe definitivo impedindo a venda de petróleo por dólar, acabando com o petrodólar e com o poder dos Estados Unidos, que patrocina a entidade sionista. Enfim.